prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu sou o professor Cleverson Alves Silva. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa EBD virtual, a nossa escola bíblica dominical pelas redes sociais. Você vai conseguir nos ver por este vídeo em vários canais de comunicação, como o YouTube, como o Instagram, Facebook e o WhatsApp. E tenho certeza que você será plenamente, gloriosamente abençoado através das nossas lições de escola bíblica dominical. Meus prezados e queridos irmãos, te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho das notificações, para que todas as semanas você receba os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos na lição de número 3, a lição que será lecionada em 19 de abril de 2020. O tema da nossa lição é eleição e predestinação. Esse tema será um tema bastante polêmico, onde haverá muitas dúvidas que os alunos terão e perguntarão aos seus professores. Então, é importante que o professor ele venha estudar com muito cuidado essas duas palavras, eleição e predestinação, que é o tema da nossa lição. Eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Por isso, queridos, é necessário estudar cuidadosamente a fim de apresentar uma aula com bom embasamento doutrinário no sentido de edificar a vida dos nossos alunos. A doutrina da eleição em Cristo é uma doutrina gloriosa. Por quê? Porque nela fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Ao início da sua aula, você, professor de escola bíblica dominical, deve confrontar os seus alunos com algumas perguntas estas que você precisa ter respostas claras e objetivas para que não venha tomar muito tempo e você não venha conseguir desenvolver esse tema e terminar a sua lição. Então, no nosso próprio subsídio didático, pedagógico, tem algumas perguntas interessantes. Por exemplo, o que é eleição? O que é eleição para você? O que é eleição para os seus alunos? Quais as condições da eleição bíblica? E o que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Então, essas
são algumas perguntas que você pode fazer para introduzir a lição. Mas especialmente que é importante você saber o primeiro tópico desta lição. Então, eleição e predestinação. O que isso quer dizer? Qual a definição para eleição? O que a Bíblia nos fala sobre eleição? Predestinação, qual é a definição? O que a Bíblia diz sobre predestinação? Será que uns serão condenados e outros salvos? É uma dupla predestinação? Outros nasceram para a salvação e outros para a condenação? É isso que a Bíblia quer dizer? Então, esses assuntos serão tratados na nossa lição. Então, por isso que é importante você, professor da Escola Bíblica Dominical, faça as suas pesquisas, principalmente, é importante você olhar os termos no original e ver qual é o significado original desses termos tão importantes. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto áureo, esse texto de valor, nos fala sobre a presciência de Deus, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Com qual propósito nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o apóstolo Paulo continua a sua carta dizendo que nós somos predestinados para filhos de adoção em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua santa e poderosa vontade. Na nossa leitura diária, de segunda a sábado, é uma leitura importante tanto para professores quanto para alunos se interagirem com esta lição, ter mais clareza, mais entendimento acerca do assunto que será tratado na lição desse domingo. Segunda-feira nós temos 1 Pedro capítulo 1, verso 2, onde fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Na terça-feira temos 1 Timóteo 2, versículo 4, que Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta, 1 Coríntios 10, 12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta-feira, Romanos capítulo 8 e versículo 30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados.
Sexta-feira, Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas a dádivas da salvação. Sábado, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Então é importante que você, superintendente, você, professor da escola bíblica dominical, venha incentivar os seus alunos a estarem fazendo a leitura diária de segunda a sábado, para que eles possam interagir-se mais com esta lição e as demais lições que virão ao decorrer desse segundo trimestre. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está de acordo com o nosso tema da lição de número 3. Esse texto trata especificamente da eleição dos santos e a predestinação para filhos de adoção, para viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos elegeu e nos predestinou para louvor e glória da sua graça, e nos fez agradáveis na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção pelo sangue e a remissão das nossas ofensas. Então, é importante que nós venhamos entender esse tema tão importante que é tratado nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Primeiro, fomos eleitos. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Segundo, predestinados. Para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para que nós somos predestinados? Para louvor e glória da sua graça. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O objetivo geral de toda a nossa lição, tanto no tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão, introdução, leitura diária, texto áureo, o tema da lição, o objetivo geral é informar
que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas as creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Temos também os nossos objetivos específicos, que se referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico como os seus respectivos subtópicos. No primeiro tópico, o primeiro objetivo que o professor tem que atingir é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. No tópico de número 2, o objetivo que o professor deve atingir é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E por último, o último tópico, juntamente com os seus subtópicos, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então esses são os objetivos geral da nossa lição. O ponto central desta lição é a eleição é segundo a presciência de Deus. Porque Deus, ele é Senhor do tempo. Ele é onisciente e onipresente. Então ele sabe de todas as coisas de forma antecipada. Então por isso que a eleição é segunda a presciência de Deus. Vamos para a nossa introdução. Na nossa introdução, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, referente à eleição e à predestinação. Meus irmãos, a eleição e a predestinação, que é o tema da nossa lição, são temas ou termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, no estudo da salvação. Esses vocábulos, eleição e predestinação, estão ligados entre si e elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição de número 3, nós vamos abordar o quê? Nós vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o que nós estaremos estudando são esses termos eleição e predestinação que estão ligados entre si e abordaremos baseado em conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal. Vamos para o nosso primeiro tópico, que tem como título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede
a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2. Na nossa lição de número 3, no tópico de número 1 e subtópico de número 1, nós vamos estar falando sobre a eleição divina. O título geral deste tópico é que nós somos eleitos para uma vida santa. Uma vida santa e irrepreensível. Então, o nosso tópico de número 1 vai tratar sobre a eleição divina, vai nos dizer e nos definir o que é eleição. O nosso tópico de número 1 vai tratar sobre as condições da eleição, quais são as condições. Vai tratar sobre uma vida santa e irrepreensível, a necessidade de uma vida santa e irrepreensível, e a nova vida dos eleitos. Pois bem, a dádiva da eleição, o presente da eleição, precede a nossa existência. Por quê? Porque nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa de forma antecipada o seu povo. Então Deus nos elegeu para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Agora, a pergunta é: o que é eleição divina? A eleição, ela traz a ideia de escolha. Então, a eleição traz a ideia de escolha. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, é importante a gente saber que esta escolha, essa eleição, é uma eleição cristocêntrica. Então, essa eleição, ela só é válida quando Cristo está no centro dela. Então, o primeiro aspecto é: em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. Por isso que a nossa eleição, a nossa escolha
ela é cristocêntrica. Agora a pergunta é: em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito, Paulo diz, antes da fundação do mundo. Qual é a finalidade dessa eleição? Qual o propósito dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quando Paulo escreveu os Tessalonicenses, ele deixou bem claro em suas palavras que Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. No capítulo 5, versículo 23, ele, em sua oração aos Tessalonicenses, ele disse que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, alma, espírito e corpo, para que possais estar irrepreensíveis para a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso editor da Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, o nosso querido irmão que já partiu do Senhor, o Donald Stamps, ele afirma, é só você olhar lá na Bíblia Pentecostal, no próprio livro de Efésios, um estudo sobre eleição e predestinação, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente como? Em união com a pessoa de Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Por isso que o próprio Cristo disse, em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Paulo escreveu a sua carta pastoral a Timóteo, ele disse que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 10, a Bíblia diz que ele é a porta. Ele é a porta da salvação. E aquele que entrar por esta porta, salvar-se-á. Então é importante a gente saber que não existe outro meio de eleição. Não existe por intermédio de Pedro, por intermédio de Maria, por intermédio do Papa ou do pastor. Nada neste mundo pode fazer que o homem seja eleito a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Pedro, em suas palavras, ele disse: em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome é dado entre os homens para que possamos ser salvos. Então, qual é a nossa declaração de fé? A nossa declaração de fé é que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo e segundo a sua presciência. E a nossa declaração de fé, queridos, não está baseado em nossos próprios pensamentos, em nossas ideias particulares ou na nossa própria opinião. Está de acordo com a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, por isso que Jesus disse em suas palavras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a nossa eleição, ela não é terrena, ela não é humana, ela não vem a não ser da pessoa do Deus Pai Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que, por sua vez, fomos convencidos
pelo divino Espírito Santo, para crermos nesse Jesus e sermos declarados justos, eleitos e predestinados para filhos de adoção, para vivermos uma vida santa e irrepreensíveis diante dele, para louvor da sua glória. Aleluia. Quais as condições da eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Quais são as condições da eleição? Nós, no primeiro subtópico do primeiro tópico, aprendemos o que é eleição, que nos traz a ideia de escolha, e nós somos eleitos em Cristo. Agora que nós somos eleitos por Cristo, em Cristo, para sermos filhos de adoção, quais as condições da eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal, se você não tem, é importante que você compre, porque essa Bíblia de estudo é muito boa. Ensina o quê? Que a eleição para a salvação em Cristo é para todos, é oferecida a todos. João 3,16 diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele disse, e a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação em Cristo é oferecido a todos e só vai tornar-se uma realidade para cada pessoa quando essa pessoa ouve o Evangelho, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se crer na mensagem da pregação no Evangelho de Cristo Jesus e se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos. Então, a partir daí, ele é eleito para a salvação em Cristo Jesus. Mas, entretanto, é importante que nós venhamos estar ciente que esse meio não é um mérito nosso, não é um mérito humano ou de quem se arrepende. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, o favor imerecido. Então nós somos eleitos por iniciativa divina. Deus decidiu nos eleger. Deus decidiu nos predestinar. Deus decidiu nos salvar. Deus decidiu abrir novamente a porta do novo céu e da nova terra. Abrir para nós novamente a porta do paraíso, que foi fechado quando o homem pecou, quando o homem caiu e foi expulso do jardim do Éden. Mas a porta da graça
a porta da salvação está aberta novamente para todos. Isso porque Deus decidiu salvar a humanidade. Isso é graça. E ele decidiu entregando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E através da obra de Cristo, nós alcançamos esse privilégio de sermos eleitos, predestinados para filhos de adoção, para vivermos uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor e para louvor da sua glória. No nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, vemos aqui a necessidade de uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Uma vida santa e irrepreensível. Nós somos eleitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos predestinados para filhos de adoção. E qual é a finalidade? Qual é o propósito específico desta eleição? A finalidade específica é de sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis diante dele. Conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 4. No original, o vocábulo grego ágio, santo, significa o quê? O que é que Paulo quer dizer santos nesta palavra? Ele quer dizer que devemos ser separados do pecado, conforme a referência que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, onde Pedro ensina que devemos viver uma vida santa em todas as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa vida, porque aquele que nos chamou é santo. Isaías capítulo 6, nós vemos que Isaías tem uma visão, e nesta visão ele vê os serafins em um só coro, em uma só voz, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Já o adjetivo grego amomos, que é irrepreensível, expressa o quê? Expressa algo sem defeito ou inculpável. Louvado seja Deus. Que nós venhamos
ser santos e irrepreensíveis. Viver uma vida que agradam o nome do Senhor. Esses termos grego, ágios e amomos, apontam para a santificação, ou seja, o mais alto padrão ético, que quando nós falamos de ética, estamos falando de ética bíblica e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E por último, nesse primeiro tópico, nós vamos estar concluindo falando sobre a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então é importante que aqueles que são eleitos, predestinados para filhos de adoção e que entenderam as condições da eleição, que devem viver uma vida santa e irrepreensível, devem entender que agora eles têm uma nova vida em Cristo Jesus. Em outras palavras, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E quando nós estudamos a carta aos Efésios, Paulo ele vai tratar aqui do velho homem, da velha criatura, que é o homem ou a vida velha que nós vivíamos antes de aceitar a Jesus como Salvador e tornarmos eleitos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Ele ainda, na sua carta aos Gálatas, ele disse que ele estava crucificado com Cristo. E ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ainda em Gálatas 5, versículos seguintes, no versículo 22, ele trata dos frutos, do fruto do Espírito. E quando ele fala do fruto do Espírito, ele faz contraste às obras da carne. Então o crente eleito, o crente predestinado para a adoção de filho,
ele deve viver uma vida santa e irrepreensível, ou seja, ele tem que ser totalmente dominado pelo Espírito. Paulo, em Efésios, ele disse: não embriagueis com vinho aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é importante que nós venhamos a entender e compreender que existe agora uma nova vida. Que aquele que mentia não mente mais. E aquele que furtava não furta mais. Aquele que proferia palavras torpes não profere mais. Aquele que andava amargurado não anda mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que se embriagava não se embriaga mais. Então, Paulo, ele apresenta exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Então, Paulo, ele diz claramente que a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. É essa a igreja de Cristo. Ela é gloriosa, ela é sem mácula, ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela é santa, é irrepreensível, ela é separada para louvor da glória de Deus. Então nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A nossa eleição é divina. As condições da eleição. Então existem condições para a nossa eleição. Devemos viver uma santa vida e uma vida irrepreensível. E devemos entender que nós temos uma nova vida. A síntese do tópico 1. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então a eleição é iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo e sem nenhum mérito humano. Vamos para o nosso segundo tópico. No nosso segundo tópico, nós vamos tratar sobre o título que vamos tratar: predestinados para filhos de adoção. Então nós vamos falar nesse segundo tópico sobre a predestinação, a definição, da predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina
que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, perseverar e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, o que é e o que significa? Qual é a definição desta palavra predestinação? Esse termo vem do grego proorizo, que traduzido como predestinar, e é formado pelo vocábulo orizo, que significa o quê? Determinar. E a palavra ou a preposição pro significa antes, quer indicar que é algo feito antes. Então, resumindo, essa palavra predestinação significa determinar antes. A Bíblia pentecostal, ela esclarece, ela nos mostra com mais clareza que a predestinação se aplica ao quê? Aos propósitos de Deus, incluso na eleição. E que a eleição é uma escolha o quê? Feita por Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, de um povo para si, né? E que a predestinação abrange o que acontecerá os escolhidos por Deus. Então a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, e a predestinação vai o quê? Abrangir o que acontecerá com os escolhidos por Deus. A nossa declaração de fé, naquilo que acreditamos, ensina que a predestinação dos salvos, ela é precedida, primeiro, pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, ou seja, que na hora da pregação do Evangelho, essas pessoas passam a crer na mensagem do Evangelho, se arrependem dos seus pecados e recebem a Cristo como seu Salvador e perseveram até o fim. Então, é importante a gente entender e compreender que essa pessoa que ouviu o Evangelho, aceitou a Cristo como Salvador, creu no sacrifício de Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, foi eleito por Deus, predestinado para filho de adoção, predestinados à salvação, eles devem perseverar até o fim. Se eles não perseverarem até o fim e desistirem de servir a Cristo, de fazer a vontade de Cristo e voltar à velha vida que viviam antes, com certeza irão perder a sua salvação. Por quê? Eles saíram do barco da salvação. Então, a nossa declaração de fé é que a predestinação, ela não é dupla. A predestinação, ela não é dupla, que uns foram destinados para a condenação e outros para a salvação. Acreditamos que todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador serão destinados,
predestinados para a salvação, se perseverarem até o fim. Nosso segundo subtópico, nós vamos falar de filhos por adoção, porque antes nós não éramos filhos, mas agora fomos predestinados para filhos de adoção. Então nós fomos adotados a partir de Cristo Jesus. Então Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai em nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-los assim. Então, queridos, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo de adoção. Nós vamos encontrar referências em Romanos, Gálatas e a carta que nós estamos estudando, a carta aos Efésios. Essa prática de adoção não fazia parte do sistema judaico, não era legal, porque a lei proibia isso, mas era comum entre os romanos, né? E perfeitamente conhecida entre os gregos. Então o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, inserir no seu plano, o plano divino, seu plano de salvação, a adoção dos eleitos como filhos. Glória a Deus. Paulo, ele assinala que essa adoção, né, foi por amor. E foi o amor que moveu o Pai a nos adotar. Porque em outro tempo nós éramos o quê? Estranhos e inimigos de Deus. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, o homem que tinha comunhão com Deus, que conversava com Deus, que falava com Deus, ele se escondeu de Deus. Por que ele se escondeu de Deus? Porque naquele momento o pecado mostrava que Deus era uma ameaça para ele. Então é importante a gente saber que após o homem pecar no Jardim do Éden, todos estavam afastados de Deus, destituídos de Deus, e eram estranhos, inimigos de Deus. Agora, na pessoa de Cristo, né, nós somos reconciliados com Ele e somos adotados como filho. Somos colocados em outra posição, em outro patamar, mesmo que nós não merecemos. Mas isso que é graça, é o favor imerecido de Deus. Não se esqueça, você é filho. Você é filho por adoção. E o que moveu o Pai a te adotar foi o seu amor, a sua bondade e misericórdia. Um amor profundo, o amor ágape. Ainda no nosso terceiro subtópico, vamos falar sobre os privilégios da adoção. No primeiro subtópico, tratamos sobre os privilégios sobre a predestinação. No segundo subtópico, sobre os filhos por adoção.
que fomos adotados por Deus, agora os privilégios da adoção. Então Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou com os homens adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concedeu a redenção, ou concede a redenção, a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos formados em filhos para seu louvor e glória. Meus queridos, Deus, Ele criou o ser humano puro, o ser humano santo. O ser humano não conhecia o pecado. E Ele criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas quando nós lemos o livro do início, do princípio, o livro de Gênesis, o Bereshit, o livro do princípio de todas as coisas, o pecado rompeu com essa dádiva tão gloriosa. Mas não se preocupe, ainda há esperança. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a sua obra que foi realizada na cruz do Calvário, o Pai nos reconciliou consigo mesmo, nos adotando para sermos filhos. Nesse sentido, é importante nós voltarmos à analogia da sociedade romana, a adoção. É que na sociedade romana, o filho, quando ele era adotado, ele recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, a gente precisa saber, e nós temos a convicção disso, que também na filiação divina, Deus nos predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus. Então Deus, através de Cristo, concede a redenção, remissão dos nossos pecados, restabelece a comunhão com o pecador, dando a ele o direito de clamar Abba, Pai, e ter o direito de intimidade com o Pai. Isso significa que, queridos, que a partir de agora passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Em Salmo 24, versículo de número 1, nós vemos que o salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que habitam nela. Pertence a Ele, é dele. No livro do profeta Ageu, nós vemos e observamos que ele diz que é o dono do ouro e da prata. Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele disse que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória.
Então nós somos herdeiros de Deus, que é o dono de todas as coisas, e co-herdeiro de Cristo Jesus e das promessas de Abraão e da vida eterna. Então, tendo sido aceitos por Deus em Cristo Jesus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Aleluia. A síntese do tópico de número 2 é o seguinte: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, em seus decretos eternos, Deus decretou, Deus predestinou os seus eleitos na pessoa de Cristo a serem filhos. Você é filho, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna, herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Vamos para o nosso último tópico para concluirmos a nossa lição. O título do nosso terceiro tópico é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, o propósito na predestinação é perfeito, é sublime, é superior, é glorioso, é grandioso. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, a excelência desta predestinação que estamos falando nesta lição está na provisão de bênção espirituais a quem? Aos eleitos. Pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Em quem? Em Cristo. E por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Meus irmãos, é importante que nós venhamos frisar nesse primeiro subtópico do terceiro tópico que o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder, ele não recebe poder. Ele manda, ele não é mandado. Ele é o Senhor. Mas mesmo sendo soberano, ele não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para condenação. Não. Mas a Bíblia nos diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam.
Pedro, quando estava pregando no templo em Jerusalém, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, nas 6 vezes que aparece essa palavra predestinação no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então é importante a gente saber o seguinte: portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vai para o inferno e outros para o céu. A Bíblia diz o seguinte, que há 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho estreito e o caminho largo. Então o caminho estreito é o caminho da renúncia, de uma nova vida, da aceitação de Cristo Jesus como seu Salvador. É onde você é eleito e predestinado para a salvação. Mas esse caminho não vai ser um caminho fácil. É um caminho que cada um tem que decidir se quer morar no céu ou não. Então o ser humano, ele tem a opção de escolher. É só ele querer. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Ele não é obrigado a morar no céu e nem morar no inferno. Se ele quer morar no céu, ele vai aceitar Cristo como Salvador, vai entrar no caminho estreito, vai fazer a vontade de Deus. Mas se ele não quer, não é por força e nem por violência, certo? Mas a Bíblia diz que aquele que quer entrar no céu, o céu é tomado à força. Ou seja, você vai ter luta, vai ter conflito, vai ter batalha. O inimigo não vai querer que você vá para o céu. Então, a escolha, a opção é do ser humano. Cristo já morreu na cruz do Calvário, a graça de Deus está aí, a porta da salvação foi aberta, passa por ela quem quiser. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Então, em que nós acreditamos? Nós acreditamos que a predestinação bíblica, que está na palavra de Deus, diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, é importante que a gente saiba que Deus, antes de criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Então é importante que nesse subtópico de número 2 do tópico 3, é que a gente precisa entender que já estava estabelecido antes de Deus criar todas as coisas. Deus já tinha elaborado um plano, Deus já tinha um plano para a humanidade, de redimir a humanidade. Então Deus já sabia de forma antecipada da queda do homem, e Deus já tinha um plano estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é dono do passado, do presente e do futuro. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso assentar. Ele mesmo disse ao profeta Jeremias que antes que ele fosse gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia, já tinha decretado que ele seria profeta. Só que ali é uma importante ideia de uma chamada específica. Aqui nós estamos falando da obra da salvação.
A predestinação específica é verdade. Cada um foi destinado para uma chamada diferente. É por isso que a Bíblia ela é clara em dizer que muitos foram escolhidos, né? Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Então muitos foram chamados para salvação, para morar no céu, para morar na glória. E aceitaram Jesus como Salvador e são predestinados para a salvação. Mas nem todos foram chamados para pastores, para evangelistas, para pregadores, para profetas, certo? Então esse plano, essa predestinação que nós estamos falando, é a predestinação para a salvação. Só que Deus determinou de antemão, né, a eleição e a predestinação para a adoção, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, você decide se você vai morar no céu ou não, se você vai servir a Deus ou não, se você vai fazer a vontade de Deus ou não. Então, a salvação, querido, não foi algo de imediato, uma emergência, algo que Deus planejou em cima da hora, né? Isso é antes de Deus criar todas as coisas. Deus já tinha planejado a redimir a humanidade. Então, o plano de Deus é imutável, é infalível. O plano de Deus é perfeito. Ele nos mostra o seu amor desde sempre. Aleluia. Ainda sobre a predestinação ao amor, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Então aqui consiste a sublimidade, a perfeição, a grandeza dos propósitos de Deus. Propósito esse de prover a salvação, né? Então, o amor de Deus, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso, queridos, implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Então, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, não são obrigados. Ninguém é obrigado, mas atraídos por ele, pela pessoa de Cristo. Essas pessoas vêm até a Cristo. Eu aceitei a Cristo por vontade própria. Fui atraído, conduzido, convencido pelo Espírito Santo. Fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aceitei Jesus como Salvador da minha vida e o meu nome foi escrito no livro da vida. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa lição, a lição de número 3, que trata sobre a eleição e predestinação. Nós vemos que no tópico 1 falamos sobre os eleitos para uma vida, que nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. No segundo tópico, nós tratamos sobre que nós somos predestinados para filhos de adoção. E no último tópico, nós tratamos sobre a sublimidade dos propósitos divinos na predestinação.
Então, a nossa conclusão é que Cristo morreu por todos, por cada um dos pecadores, e que desde a eternidade, antes de criar todas as coisas, segundo a sua presciência em Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele nos elegeu, nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos, para desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais, termos um novo nome, termos uma nova vida e assim sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Obrigado a todos por participarem de mais uma escola bíblica dominical. Que Deus esteja sempre em sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e obrigado. Acesse as nossas redes sociais, temos aí o nosso Facebook, o nosso blog, a nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube. Inscreva-se em nosso canal e receba os nossos vídeos todas as semanas para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.